noite, seja bem-vindo ao programa Ordem do Dia, hoje com os deputados Paulo Neves do PSD, Ernesto Ferraz do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos falar da situação relacionada com o Brexit, também do Congresso do PSD, que aconteceu este fim de semana aqui na Madeira, ainda de uma proposta do Bloco de Esquerda sobre o cultivo da cannabis. Começo pela questão do Brexit e pelo deputado Paulo Neves. Portugal já criou um plano de contingência relacionado com esta questão, porque no fundo há que dar tranquilidade aos cerca de 400 mil portugueses que estão no Reino Unido e também criar condições para que, do ponto de vista económico, Portugal não se ressinta muito, atendendo à importância do mercado britânico. O que é que lhe parece esta ideia e esta antecipação, digamos assim, por parte do Estado português? Pois, nós estamos a falar de uma coisa muito importante. Eu já disse aqui, aliás, com uma definição muito pouco, quase educada, que acho que o Brexit é a coisa mais estúpida desde a Segunda Guerra Mundial na União Europeia, porque é a saída da segunda maior potência económica da Europa, que sai da União Europeia, a seguir a Alemanha, é a quinta potência do mundo económica, é a maior potência militar da Europa e que sai da União Europeia. E isto é muito mau para o projeto da União Europeia e é muito mau para a Inglaterra, que aliás já se percebeu que o Reino Unido já chegou à conclusão que afinal isto não é bom, ou que parecia bom, daí não é. Daí a dificuldade em chegar à uma enorme dificuldade. Isso, sabe o que é que isto demonstra? Que realmente às vezes, e eu que sou político, os políticos às vezes, em vez de serem a solução, são um problema. Porque, de facto, se houvesse uma coragem muito grande por parte da senhora Theresa May, por parte do Partido Conservador, por parte de Bruxelas, tem havido alguma arrogância também em Bruxelas, como do género, nós já negociámos, agora não negociamos mais nada. Fechado. Já está fechado. Quer dizer, para que este tipo de atitude? Se nós sabemos, vamos perder todos. Isto é dos acordos mais de falta de inteligência que eu vi na vida, porque ninguém ganha. O Reino Unido não ganha, a Europa não ganha, e mesmo assim vamos fazer o acordo. Portanto, bom era haver um novo referendo, porque, na verdade, eu não sou daqueles que acham que a gente deve andar referendo até chegar ao resultado que a gente quer. Não é isso que eu estou a dizer. Devemos respeitar os resultados. Não podemos ser democratas só à segunda, terça e quarta ou quando nos convém. Não. Agora, não há dúvida que o povo do Reino Unido está muito mais esclarecido das consequências do Brexit do que estava antes. Portanto, eu penso que ganhávamos todos, nos sentássemos à mesa e disséssemos, vamos fazer um referendo novo. Bah. Quanto à questão das consequências, são consequências que temos de ter atenção em três pilares. Primeiro, o económico, porque a Inglaterra é o nosso quinto cliente de bens. 26% das nossas exportações são para o nosso cliente é o nosso quinto cliente de bens, mas o primeiro de serviços. E quando estamos a falar de serviços, estamos a falar de turismo. Portanto, estamos a falar da Madeira. Só para termos uma ideia, o acordo aéreo ainda não há acordo aéreo, caso se dê um não acordo. Ou seja, e não nos podemos esquecer que mais de 30% dos aviões que aterram vêm de Inglaterra. Se não há acordo, não há aviões. Ou seja, estamos a falar de coisas muito sérias. Depois temos a parte dos serviços, temos a parte do comércio, propriamente, do vinho Madeira, do vinho do Porto, ou seja, coisas que vão sofrer com isso. E ainda aqui vamos. Porque, posso estar enganado, mas o Reino Unido, se sair da União Europeia, vai fazer tudo para não perder também muito com isso. Ou seja, vai fazer dumping fiscal. Pode até não ser dumping, mas vai ter a sua política fiscal que não vai ser nada com a União Europeia. Como devem imaginar, vai ser baixar impostos lá dentro, mas aumentar as taxas de tudo o que vai entrar para dentro da Inglaterra. Ou seja, vamos perder com isso. Portanto, temos de ter muita atenção nisso. Se tiver que houver um acordo de saída, não é castigar os ingleses porque quiseram sair, mas é fazer um bom acordo. Depois temos a parte muito importante também para a Madeira, que é a parte das comunidades. Nós temos uma grande comunidade na Inglaterra, ainda por cima uma comunidade muito jovem. Muitos destes 400 mil portugueses que lá estão são de origem madeirense. Aliás, se forem a Londres, a grande parte é. Se for ao aeroporto Heathrow, nos restaurantes são todos. Portanto, estamos a falar de uma comunidade muito importante. E, portanto, é olhar para em princípio, o que nos faltava, mas em princípio tem os seus direitos defendidos. Aliás, ainda hoje Theresa May, quando apresentou o plano B, falava chamou a atenção disso. Exatamente, que os europeus, digamos assim, no Reino Unido serão protegidos. Portanto. Exatamente. Agora, como é evidente, é preciso haver a certeza absoluta disso. O governo português, na minha opinião, reagiu tarde, com uma forma muito tímida. Eu acho que o governo português está a ser um governo, se quiser, muito centralista continental, ou seja, faz muito aquilo dos pensamentos legítimos de Bruxelas e de Berlim e pouco de um pensamento atlântico. Isto para lhe dizer o quê? Portugal não é um país europeu, é um país euroatlântico.
a Inglaterra, o Reino Unido, não é um país europeu, é um país euroatlântico. Aliás, vê-se a relação que eles têm. Ou seja, nós temos de estar muito mais próximos deste pensamento atlântico do que o pensamento centralista europeu. E eu acho que o governo português é muito by the book àquilo que a senhora Merkel diz, que o senhor Macron diz, e lá vamos nós todos atrás. Eu acho que Portugal devia de ser muito mais atlântico e estar mais ao lado da Inglaterra do que tem estado. Ernesto Ferraz, também a sua opinião relativamente a este plano que Portugal, enfim, apresentou, enfim, o Primeiro-Ministro anunciou a semana passada, também contempla aqui uma verba de 50 milhões de euros para apoiar as empresas portuguesas. Uma saudação a todos os telespectadores. Eu concordo com quase tudo o que disse o Sr. Deputado Paulo Neves, excetuando a última parte, não é por estarmos no Atlântico e a Grã-Bretanha também ser do Euroatlântico, as negociações fazem-se no âmbito da União Europeia e, portanto, Não disse ao contrário. Uma coisa não substitui a outra e, neste caso, a instituição União Europeia é que faz a negociação com o próprio Mas país. nós somos União Europeia, temos que ter a nossa posição. Eu começava exatamente, antes de ir ao plano de contingência, ou à preparação do plano de contingência que foi anunciado na quinta-feira de tarde, dizer que a importância de Portugal, para além de estar incluído no grande bloco que é a União Europeia, como está ainda hoje o Reino Unido, é essencialmente a grande comunidade. Há quem diga que são 400, mas pode-se aproximar muito de 500 mil de portugueses a viver no Reino Unido e muitos também nas ilhas do Canal, de Jersey e Guernsey. E grande parte desses não, mas 130, 140 mil são originários da região autónoma da Madeira. Portanto, e há o problema que apenas metade dos madeirenses estão lá na segurança social e, portanto, o não acordo terá muitas implicações, nomeadamente se for uma saída sem acordo, esses portugueses, incluindo os madeirenses, estarão numa situação complicada e difícil. Aliás, não é por acaso que Portugal nesse plano que elaborou, fala precisamente nesses 400 mil, na necessidade de reforçar o apoio a essa gente, é o papel do apoio consular, Estado, e também falou, se calhar um bocadinho tardio, claro, mas também falou na proteção dos cerca de 23... E todas estas interrogações, também não é fácil arranjar uma estratégia de aplicação imediata, porque estamos neste clima de incerteza e aquilo que é hoje dito, amanhã pode ser dito ao contrário. E, portanto, estamos nesta fase. A verdade é que o referendo já ocorreu há mais de 2 anos e meio. O processo político no Reino Unido também tem tido várias fases e vários desenvolvimentos, mas eu diria que o negociador-chefe da União Europeia para esta situação do Brexit teve em Portugal esta semana. Teve na passada quinta-feira de manhã, pelas 8h30, uma audição com a Comissão de Assuntos Europeus e com a Comissão de Economia. E há várias perguntas, sobretudo relacionadas com fica, não fica, sai com ou sem acordo. Ele foi explícito em dizer que a bola, passa a expressão, está do lado da Primeira-Ministra britânica. E, portanto, que para existir um acordo, qualquer que seja, mas melhor do que não existir acordo, será a Theresa May que terá que ceder nas suas linhas, as chamadas linhas vermelhas que ela própria impôs. E depois há este processo político que se vai desenvolvendo, um plano B, mas que também não sabemos que o plano A não resultou, mas que o plano B também ainda é uma incógnita. Sim, não sabemos, portanto, porque há muitas questões aqui que se levantam, inclusivamente a possibilidade de continuar, mas o senhor do Reino Unido de continuar na União Europeia. O senhor Michel Barnier disse que isto é uma situação grave, é uma situação para a própria União Europeia, enquanto todo, mas também nesta relação bilateral do momento e numa pós-decisão eventual que venha a ser tomada nos próximos dias. A verdade é que passaram já mais de 2 anos e continuamos praticamente como no início. Havia sempre a expectativa que houvesse um acordo, que não seria bom, como disse o deputado Paulo Neves, não seria bom, em função das relações que Portugal tem com a Inglaterra desde tempos imemoriais, por ser exatamente o quarto destino das exportações portuguesas e pela relação que tem também com a própria região e com o fator turismo. Não é por 80% do turismo britânico e do Reino Unido
entrou em Faro e na Madeira. Portanto, não é por acaso que neste plano diretamente a Madeira, para além de todos os residentes. Não é por acaso que neste plano que Portugal criou está prevista a criação de corredores específicos para cidadãos britânicos nos aeroportos de Faro e também aqui na Madeira. Exatamente, um corredor exatamente muito idêntico àquilo que terão os outros residentes da União Europeia, continuarão, e os países da CPLP, da Comunidade Portuguesa. Esse plano de contingência é garantir aos cidadãos britânicos, também há cidadãos, muito menos, no menor número. Sim, são 23 mil os que residem em Portugal. Cerca de 23 mil. É uma amostra, sim, digamos, dos 400 de mil, todos os outros, mas é preciso, há sempre as duas partes e é preciso uma negociação que dê... De proteção aos dois lados, no fundo. Basicamente, pelo aquilo que é conhecido, também ainda é muito teórico, é um plano muito teórico, foi apresentado também na quinta, e exatamente é isso. O primeiro-ministro português garantiu que todos os residentes da Grã-Bretanha continuarão a ter as mesmas regalias e direitos que têm atualmente, e que espera que do outro lado também sejam tratados obviamente, da mesma forma. Que existe. Exatamente o que Theresa May disse é que, mas isto são palavras que depois vamos ver como é que se vão concretizar. Para concluirmos esta questão do Brexit, enfim, ouvi também a opinião muito rapidamente sobre esta criação deste corredor aqui no aeroporto da Madeira, que foi evidente que isso tem que ser criado. Agora, eu próprio já levantei essa questão a semana passada, quando o Ministro da Economia esteve no Parlamento e também falámos na intervenção que eu fiz pelo PSD sobre esta questão do Brexit. Como sabe, há por vezes caos nos aeroportos portugueses, em especial em Lisboa e mesmo em Faro, para a entrada de estrangeiros extracomunitários, é um caos de horas, às vezes esperam mais que uma hora. Eu desconfio muito destas promessas, porque o Governo, o atual Governo da República, nós já chamámos a atenção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que aliás os próprios Serviços de Estrangeiros e Fronteiras têm chamado a atenção de falta de pessoal, e já vamos em 3 anos e a coisa continua mais ou menos igual. Aliás, portanto, aqui o próprio sindicato já veio também... neste orçamento que seriam reforçadas. Pois, mas as garantias, o inferno está cheio de garantias. Aqui na Madeira também essa questão já foi colocada, inclusivamente, portanto, há duas questões que nós não podemos baixar os braços. Uma, esta questão dos corredores nos aeroportos tem que ser uma obrigação do Governo da República criar condições para que não venha a acontecer esperas prolongadas nos aeroportos, ainda por cima tendo tempo para trabalhar para isso. E a outra, pessoal nos consulados, em especial no consulado em Londres e no consulado em Manchester, para tirar as dúvidas, para resolver problemas dos portugueses que vivem lá, que grande parte ainda por cima são. Mas este plano de contingência, prevê precisamente segundo diz que serão asseguradas 35 permanências consulares em 16 locais diferentes. Sim. E quanto ao CEF, ou o problema de recursos, falta deles nas alfândegas, um reforço de 60 funcionários. Sim, eu também já vi muitas promessas, até aliás há uma ainda mais engraçada, que as vacas vão voar. Estamos a falar daquilo que conhecemos, exatamente, daquilo de um que governo ouvimos, que eu também conheço, que muitas vezes não cumpre com o Sim, eu conheço este, conheci o anterior, já conheço alguns também, conheço o da Madeira. Bom, vamos então avançar para... cheque, tudo aquilo... Mas eu não estou a pôr em xeque, aquilo que eu estou a dizer é que eles têm que cumprir com aquilo que prometeram. Esperar para ver, não é? Vamos avançar para uma outra questão que tem a ver aqui, particularmente com o Bloco de Esquerda, que apresentou uma proposta que defende o cultivo da cannabis, inclusivamente a utilização também para fins lúdicos. O que é que o Bloco pretendia com esta proposta, que acabou por não passar na Assembleia da República? Eu discordo dessa introdução. O problema, se é encarado como um problema, não tem a ver com o Bloco de Esquerda, tem a ver com o país. Tem a ver com o país porque há chamadas drogas pesadas e drogas leves para fazer uma separação mais popular, e a cannabis, depois de ter sido já em junho passado regulamentada para uso para fins medicinais, sim. Até porque ela já é usada em fins medicinais, em alguma medicação. Portanto, até aí não foi nada de novo. Era só regulamentar para conhecer melhor e para atuar dentro daquilo que se conhece. Neste assunto é o mesmo. É conhecer, regulamentar, para, em caso eventual de atuar, essa atuação ser mais rápida, mas é para uma utilização diferente daquela que são para fins medicinais, ou seja, mas é um problema que... utilização quase comum, portanto, até fala-se na utilização... Cerca de meio milhão de pessoas que consomem, não sei se diariamente, mas pelo menos com alguma frequência... E prevê inclusivamente o cultivo individual, não é? As pessoas podem ter uma planta de cannabis. Na região autónoma da Madeira, não sabemos onde, porque não estamos a ver, não estamos de binóculos, mas existem muita gente que produz. Claro. Em Portugal existe muita gente que produz. Aliás, já há empresas canadianas e de outras partes do mundo a regulamentar em que são atraídas para Portugal para produzir cannabis. Mas
tudo minimamente legal, aceitável e regulamentado. E neste caso era tentar conhecer, legalizar. Portanto, ela agora... Sim, agora é considerada uma droga, das não é? bancadas da direita, do CDS e do PSD, no debate da passada quinta-feira, vinha dizer que o Bloco queria liberalizar. Já está liberalizada, está em todo o lado. Só não vê quem não quer ver. Agora, é preciso encarar o problema de frente para regulamentar. Seria uma forma na vossa perspectiva, de combater o tráfico? É uma forma de maior controle, é uma forma, em última instância, de saúde pública. Vêm argumentos, houve-se argumentos. Todos os grupos parlamentares e deputados individualmente devem ter os seus argumentos para tudo e à sua medida. Agora vir o argumento que seria a destruição das famílias. Há situações legais neste país. O álcool é legal neste país. É para maior de 18 anos. O jogo é legal neste país. Destrói famílias inteiras. O álcool destrói famílias. O tabaco destrói famílias. Portanto, não conhecer é o maior defeito. Vamos ouvir também a opinião do Paulo Neves. Empurrar para a frente um problema que não se quer resolver hoje. Mas é só para complementar. O PSD, no último Congresso Nacional, um grupo o Ricardo Batista Leite, acho eu, deve ter sido o promotor, mas devem ter outros, apresentou uma ideia neste sentido. Mas passam meses e passam anos e para atestar o seu voto contra, foi buscar essa situação do consumo e ali rodopiou sem dizer grande coisa para votar contra. Portanto, eu acho que isto é um problema nacional que devia de ser encarado de frente por todas as forças partidárias, independentemente de ideologias, de maior liberação, menos liberação. Isso acho que... E é um problema que urge porque continuamos a alimentar o narcotráfico. Isto seria uma forma de evitar essas questões como essas. Seriam formas de conhecer para... Vamos ouvir também a opinião do Paulo Neves sobre esta questão. Pois, não sou especialista em cannabis, claro, mas esta questão chegou ao Parlamento e os deputados tiveram de se pronunciar. E no meu partido está muito bem entregue a um deputado, um bom amigo, que é o Ricardo Batista Leite, que é médico e que tem opiniões muito, muito bem sustentadas sobre esta matéria e que eu, curiosamente, as acompanho, até mais por confiança, claro, ao Ricardo Batista Leite do que à matéria. 2 pontos prévios são muito rápidos. Aquilo que o Partido Social Democrata lamenta é que o Bloco de Esquerda tenha sido ao tudo ou nada, porque aquilo que nós propusemos foi que não houvesse votação e aquilo descia à Comissão. Foi exatamente ao contrário. Para que foi o Bloco de Esquerda, na intervenção final, que pediu que baixasse à Comissão para melhorar. Não, mas está a dizer uma falsidade. Muito bem. Uma inverdade. Aquilo que nós pedimos ao Bloco de Esquerda é que aquilo que deixa que se negocie com calma. É evidente que eu concordo que às vezes a calma leva muitos meses, isso aí também não acho que seja necessário. Mas há outro ponto que eu não concordo, que o Sr. Deputado aliás fez questão de dizer, que é temos que liberalizar isto. Já está liberalizado. Porque já está liberalizado. Temos que regulamentar aquilo que não está regulamentado. Nisso, qualquer dia vamos liberalizar todas as drogas, o crime também, porque existe crime, portanto vamos liberalizar o crime. Não sou esse argumento, eu não vou. Lá enquanto há cannabis por todo o lado, não faço ideia se existe ou não, não quer dizer que a gente vá liberalizar, dizer, olha, tem que ser, que isso é mesmo dizer, baixamos as armas e não vamos combater contra isso, mas não concordo com isso. Uma questão de princípio, como tudo, senão qualquer dia os carteiristas, há carteiristas por todo o lado em Lisboa, mas é que se a gente diz, olha, como há tanto carteirista, vai-se deixar agora um carteirista. Quanto à questão da cannabis, o que eu acho é que temos que ver 3 pontos. A produção, outro, a distribuição e outro, o consumo. Existe um caso muito interessante que é no Uruguai. O Uruguai há 2 anos decidiu que liberalizar a questão da produção e do consumo e da venda, que são 3 coisas diferentes. Uma coisa produzir, outra coisa consumir, outra coisa vender. São todas ligadas, no fundo. Que sim, que acaba, se quiser é a cadeia, se quiser é a cadeia. E de facto no Uruguai alguma coisa, uma coisa que não funcionou bem foi a venda, tanto que os postos de venda eram mais de 300 e tal e hoje em dia encurtou-se bastante, o próprio do governo que liberalizou encurtou bastante os pontos de venda. Eu não sou especialista na matéria, o que eu acho é que de facto temos de ter muita atenção. A questão da produção, o PSD não acompanha, a questão da produção individual em casa, acho que isso de facto, qual é que é o problema da produção individual em casa? É o controle.
como deve imaginar. Portanto, agora, eu não sou especialista na matéria. Aquilo que eu acho Mas consumir aquilo que produz, há maior controle. Como tudo na vida, tem que ser resolvido e tem que ser enfrentado. O pior que a gente pode fazer é dar meias respostas e não dizer nada. Por isso, se há o interesse do Bloco de Esquerda, ainda bem que existe, porque a questão existe, o problema existe. O Bloco de Esquerda tem soluções, infelizmente o meu partido também tem soluções. Não apresentou nenhuma. Aquilo que deve ser feito, ainda por cima o Ricardo Batista Leite, que é médico, percebe disto, é sentar e tentar ter uma solução boa e que seja... Mas é que não apresentou nenhuma solução. Vamos reservar os últimos minutos do programa. Muito rapidamente. Podia só concluir, que era dizer e repetir, para concluir, não se pode enfrentar aquilo que não se conhece. Falou no caso do Uruguai, o Canadá já o fez, existem 10 ou 11 estados norte-americanos, estados dos Estados Unidos da América já o fizeram, e os resultados são os exemplos que existem. Exato, é o que eu estou a dizer. Não tenho nada contra o Canadá. Mas é que há uma série de anos atrás, quando a interrupção voluntária da gravidez, que ia aumentar... Passados estes anos todos, conclui-se estudos estatísticos e técnicos. Não compara o aborto ao não, mas consumo são da questões cannabis. que, valha-me Deus, isto tudo vai piorar. As coisas que não se discutem e não se encontram soluções... Como sabe, dentro do meu partido há muita gente que concorda. E a interrupção voluntária da gravidez, passados estes anos, baixou 15%. Sim, não vou entrar agora no debate do aborto, que aliás não vejo... Não, mas é para relacionar estas questões mais chamadas fraturantes. São fraturantes, mas são reais, existem na sociedade. E os políticos existem. Paulo Neves e Ernesto Ferraz, se me permite, e vamos avançar, enfim, para uma última questão, opinião vossa também, gostaria de ouvir aqui no programa sobre este congresso do PSD que aconteceu ontem aqui, aconteceu no fim de semana aqui na Madeira. Ernesto Ferraz, começo por si, nomeadamente aqui, pegando numas declarações de Miguel Albuquerque, que ontem pedia a intervenção do Presidente da República sobre as questões de diferente que existem nesta altura entre o Governo Regional e o Governo da República. Eu acho que o Sr. Presidente da República não se fará arrogado. Ele tem opinião sobre tudo e mais alguma coisa. E há de dizer qualquer coisinha, mesmo não dizendo nada. Mas pode não ser pouco, segundo as palavras de Miguel Albuquerque, é preciso intervir. Não, pode dizer muito e não dizer nada, pode dizer pouco e não dizer nada, isso já depende da capacidade maior ou menor de retórica. Eu acho lamentável, eu não sei se já existiu a Festa dos Compadres, que é a abertura oficial do Carnaval. Eu acho que podíamos... É no final de fevereiro. É no final de fevereiro. Então foi antecipado e eu acho que isto foi a abertura do Carnaval. Porque do pouco que eu vi, e segui muito pouco, eu acho que ouvi falar em muita união, mas uma união em concha, para dentro. Ouvi falar, chamar nomes, ouvi algumas pessoas que foram políticos a vida toda e que deviam ter algum sentido de responsabilidade também, e de isenção e de imparcialidade, a chamar nomes a várias pessoas, com o próprio nome, independentemente de apreciar mais ou menos essas pessoas. E, portanto, eu acho que aquilo foi o Carnaval. Unir para dentro, sem uma palavra, do que é o futuro da Madeira, depois de ter governado a Madeira há 40 anos. Eu apercebi-me também que depois de dispensarem, terem posto uma carpete, neste caso pode ser laranja, ao Sr. Alberto João Jardim, agora foram, em função da renovação que se abortou, entretanto, porque não renovou nada, foi mais do mesmo, foram agora recapitular o Sr. Alberto Jardim a ver se pega. Fica essa sua opinião. A verdade é que grande parte dos madeirenses já consegue analisar. A grande decisão será em setembro. Paulo Neves, também a sua opinião, obviamente que é o seu partido. Que leitura faz também desta questão, sobretudo esta questão do Miguel Albuquerque? Dizer ao Gil, pela primeira vez eu acho que concordo com uma coisa do seu deputado Ernesto Ferraz, que disse que seguiu muito pouco o Congresso, e eu concordo consigo. Vê-se pela sua análise que fez, seguiu muito pouco o Congresso, mas também a mais não era obrigado. Também reconheço que a mais não era obrigado. Bem, o que é que eu acho? Com a questão do Presidente da República, que o Gil e muito bem, naturalmente com o seu grande faro político foi logo buscar, que de facto é uma grande notícia, que é quase que um grito de, quer dizer, a quem é que nós nos vamos socorrer? Aquilo que nós estamos a ser vítimas, e é evidente que pode haver várias leituras, mas é objetivo. Há coisas que o Governo da República nos está a fazer que não nos devia de fazer. E há outras que devia de fazer que não faz, que é responsabilizar-se de muitas matérias que se está a desresponsabilizar. O Governo da República olha para a Madeira em duas situações. Uma, a autonomia é de responsabilização, ou seja, eles têm autonomia, têm que fazer tudo sozinhos.
Não é verdade, porque nós, naturalmente, em algumas matérias temos autonomia e temos poderes próprios, mas há outras que são poderes nacionais. E esses poderes nacionais, eles, o Governo da República, de António Costa, apoiado pelo Bloco e pelo Partido Comunista, não nos apoiam. E há outra coisa também que estão a fazer que não se deve, que é olhar para o Governo como se fosse um partido. Ou seja, eles olham para a Madeira como se isto fosse tudo PSD. Portanto, como não gostam do PSD, vamos malhar em todos os madeirenses, não fazendo aquilo que nós temos que fazer. Isso está errado. Quem é que tem que pôr ordem aqui no sítio? O sítio, em Portugal, é o Sr. Presidente da República. Portanto, o Presidente do PSD, e foi nessa qualidade que ele falou no Congresso do PSD, naturalmente, pediu ao Sr. Presidente da República, o Presidente da República é a única pessoa que tem a responsabilidade clara, que é pôr as instituições a funcionarem. Para concluir, Paulo, foi de facto um alerta muito bem feito, como também se lembrou esta questão do Dia de Portugal. Como sabe, o próximo Dia de Portugal ia ser na Madeira e tinha toda a lógica que fosse, até já havia a concordância. Pela questão dos 600 anos. Pela questão dos 600 anos, e nós reparamos que o Sr. Presidente da República vai para Porto Alegre e depois vai o resto do dia para Cabo Verde e sobrevoa a Madeira e não a terra aqui, como estava prometido. Está mal. Mas, portanto, quem não se sente não é filho de boa gente. Quanto ao PSD, em meio minuto. O Congresso correu muito bem. E porquê? O Sr. Deputado também tocou num ponto muito certo, apesar de ter visto muito pouco, mas viu o essencial. Também que é a união do partido. Era impossível o Partido Social Democrata ganhar eleições se o partido não tivesse unido. Portanto, estamos preparados, estamos unidos e agora temos um programa eleitoral que estamos a cumprir, que esta é uma verdade, mas que isso incomoda os partidos da oposição. Vamos fechar, deixe-me só concluir. Ou seja, temos um programa eleitoral que nós estamos a cumprir e vamos ter que apresentar um programa eleitoral também muito bom para os próximos 4 anos, mas sempre a mudar, seja em políticas, seja em pessoas. Mas o doutor Resta-me agradecer ao Paulo Neves, também ao Ernesto Ferraz. Não temos mais teve a oportunidade de ir ao Conselho de Estado na última quinta-feira, até porque estava lá o negociador-chefe para o Brexit. E se tivesse, enquanto Presidente da Madeira, tivesse realmente importado com a comunidade madeirense no Reino Unido, tinha ido em vez disso, foi tirar selfies. Ernesto Ferraz, não temos muito mais tempo para prosseguir neste debate. Não foi tirar selfies, que eu saiba, não foi tirar selfies. A questão da Grã-Bretanha, pode ter a certeza que se houve pessoa que esteve em Inglaterra antes de todos os do Governo Central, foi precisamente Estou a falar no Conselho de Estado. Fica por aqui o debate de hoje. Com certeza que teríamos a oportunidade de prosseguir este debate, enfim, pelo tema em si, mas vamos ter que ficar mesmo por aqui. É tudo por hoje, voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite, fique bem.